Romanos capítulo 1, versículo 16, é o texto no qual nós vamos basear a nossa mensagem de hoje. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Obrigado, meu querido. Estava esperando a foto ali. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele aprofunda temas centrais para o Evangelho. Se alguém tivesse apenas um livro à sua disposição para compreender o Evangelho de Cristo, o livro mais importante a ser lido seria o livro A Carta aos Romanos. Ela é a catedral da fé cristã. Na Carta aos Romanos, Paulo vai falar sobre temas fundamentais. Vai falar sobre a justificação dos pecadores, a regeneração dos justificados, a santificação dos regenerados e a glorificação dos santificados. Tudo isso fruto contínuo da graça de Deus na vida do homem e da mulher e da obra redentora de Cristo. Romanos é um grande manual de teologia. Foi a base para a reforma protestante. Martim Lutero baseou os seus princípios, os seus pontos principais na carta de Paulo aos Romanos. Interessante que Paulo nunca esteve em Roma. Ele não fundou a igreja de Roma, mas ele tinha um profundo apreço por essa igreja. Ela foi escrita de uma maneira diferente. Paulo não escreveu manualmente essa carta, ele ditou essa carta. Quem escreveu foi Tércio, um discípulo seu, algo muito comum na época. Talvez Tércio tivesse mais habilidade com a escrita e talvez Paulo tivesse com algum problema na vista, algo assim. De qualquer forma, Paulo é o autor, mas ele citou essa carta. Logo no primeiro capítulo da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai falar da sua profunda estima pelos romanos. Ele elogia a fé dos crentes em Roma e diz que ora incessantemente pela igreja de Roma e ele deseja muito visitar os crentes romanos. E isso está no versículo 13 do capítulo 1, Romanos 1, 13. Ele diz: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los. Propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Ele está falando que ele nutria um sentimento especial pela igreja de Roma e que esse sentimento levava a interceder por eles, a orar por eles, que o apóstolo Paulo convivia constantemente com um desejo de visitar Roma. Ele tentou e foi impedido, mas ele não tinha desistido. Era algo que ele queria muito fazer, conhecer os irmãos judeus que residiam em Roma e também ganhar alguns romanos para Jesus. É o que ele diz ali no final do versículo, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ele está falando de ganhar vidas. Paulo sonhava com isso. Paulo orava por isso. Havia uma preocupação no coração do apóstolo Paulo. Por isso ele orava incessantemente. Por isso ele desejava, de forma tão ardente, conhecer Roma. Porque havia uma dúvida no coração do apóstolo Paulo, como os romanos iriam receber a mensagem do Evangelho. Essa era a pergunta que inquietava o coração do apóstolo. Porque, é claro, havia um contraste grande
entre a mensagem que Paulo pregava e a filosofia, o estilo de vida romano. A mensagem de Paulo era marcada pela simplicidade, a simplicidade do Evangelho. E Roma era conhecido por sua suntuosidade. Fale simplicidade e suntuosidade. O Evangelho era simples, Roma era imponente, era grande. Em Roma estavam os maiores homens da época de Paulo, as maiores figuras militares, políticas, econômicas, as pessoas mais ricas, mais poderosas, mais influentes, os mais intelectualizados, os grandes formadores de opinião, hoje não estavam mais em Atenas, agora estavam em Roma. A nata intelectual, a nata política de todo mundo nos dias de Paulo estava em Roma. Não há nenhuma cidade hoje que a gente possa fazer algum tipo de comparação. Nova York, Washington, nenhuma Londres, nenhuma grande e importante cidade do mundo se compara em equivalência ao que Roma representava para o mundo de Paulo. Roma não era apenas a capital da Europa, Roma era a capital de todo o mundo civilizado, de tudo aquilo que Paulo conhecia como civilização. Nunca na história uma cidade fora tão poderosa como Roma era naquela época, e depois de Roma, nenhuma outra cidade foi tão importante para a sua época, para o seu momento. Roma, sem dúvida, era a maior cidade, a mais importante, mais poderosa cidade dos dias de Paulo. Só que havia alguns obstáculos à pregação do Evangelho. O primeiro obstáculo que certamente Paulo encontraria à pregação do Evangelho seria um obstáculo religioso, haveria obstáculos religiosos. Em todo o Império Romano, cristãos eram perseguidos, porque Roma tinha um culto oficial, um culto ao imperador. Em toda a principal cidade romana havia um templo erguido em homenagem ao imperador. O imperador romano era como um deus e tinha que ser adorado. Era a religião oficial do império. E se alguém não adorasse o imperador, essa pessoa seria perseguida. Agora, imagine que nas províncias os cristãos eram perseguidos, mortos, tinham seus bens tomados, retirados. Imagina na capital, imagina como seria em Roma. E qual romano estaria disposto a abrir mão de suas prerrogativas, abrir mão do seu direito, de uma vida tranquila, deixar o culto ao imperador, e todas as benesses que isso podia lhe trazer, para se tornar um cristão e ser perseguido e ser morto por causa disso? Havia também obstáculos sociais ao evangelho que seria pregado por Paulo em Roma. Os romanos eram, assim, os principais colocados do campeonato, sabe? Eles eram os caras da época, estavam na crista da onda, vou revelar a minha idade, por cima da carne seca, Isso é meio antigo, mas é assim que a gente fala. Estavam hypados, fala assim. Os caras estavam hypados, eram os romanos na época de Paulo. E cá entre nós, irmãos, quem está bem, vivendo um momento legal na vida, tudo está fluindo, o vento está a favor. Normalmente uma pessoa dessa, que está vencendo, que está ganhando, que está conquistando, essa pessoa vai querer saber de Jesus, ela não quer mudar de vida. Qualquer proposta de mudança de vida não interessa para essa pessoa. Uma coisa é você pregar o Evangelho para alguém que está quebrado, para alguém que está sofrendo, chorando, está doente no hospital, está desempregado, está abandonado. Então você chega para essa pessoa e você começa a falar de esperança, de ajuda, de mudança de vida. Claro, essa pessoa está mais aberta. Jesus diz que o Espírito de Deus está sobre ele para proclamar o Evangelho aos pobres, aos cativos, aos prisioneiros, porque aos cegos, pessoas que estão numa condição difícil. Agora, imagine o seguinte: vá pregar o Evangelho para alguém que está passeando no seu próprio iate, comendo camarão VG, tomando champanhe francês, com seu helicóptero ali no heliporto do iate. Aí você para no seu barquinho ao lado assim e fala: ei, Jesus quer mudar a tua vida.
né? O meu Deus tem coisa melhor para você. O cara que está no iate vai dizer assim, se o seu Deus fosse melhor que o meu, né? Eu acho que eu estaria aí e você estaria aqui, né? Pois bem, os donos do iate, os caras da cabeça branca, do cabelo branco, né? Cabeça branca, né? Não sabe, conhece não essa música não? Tá. O bigode grosso também não? Os donos do iate eram os romanos. Os romanos eram simplesmente as pessoas mais poderosas de toda a terra. Então eles pensariam como qualquer pessoa rica, poderosa, pensa hoje. Por que eu vou querer uma nova religião? Por que eu vou querer ouvir uma mensagem de alguém mais pobre que eu? Eu não preciso desse Deus. Sem dúvida, a posição social é um grande obstáculo para o Evangelho. Jesus fala que é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. Agora, o maior obstáculo, o maior de todos, estava na simplicidade da figura central do Evangelho, na pessoa de Jesus. Esse era o maior obstáculo. A história de Jesus, a vida de Jesus, o que ele fez, não se encaixava nos padrões e exigências romanas. Não era o que eles esperavam de um herói. Não era o que eles esperavam de alguém digno de sua admiração ou alguém a ser seguido. Jesus não nasceu num berço de ouro. Ele nasceu numa manjedoura, cercado num lugar destinado a alimento de animais. Ele nasceu numa cidade minúscula, uma cidade pequena, numa província romana chamada Belém. Ele foi criado numa cidade chamada Nazaré. Nazaré era uma cidade tão insignificante que os próprios judeus tinham um preconceito sobre Nazaré. Pode vir alguma coisa lá do norte, pode vir alguma coisa lá do nordeste, do interior, do sertão. Os brasileiros têm preconceito sobre alguns lugares. Os judeus também tinham. Agora imagine os romanos. Imagine um americano olhando para um latino que nasceu numa cidade qualquer. Jesus nunca subiu num cavalo, sabe, imponente, um cavalo branco, como os grandes generais que desfilavam pelas avenidas romanas, trazendo reis amarrados aos seus cavalos, cabeça de reis, e desfilavam. No máximo, Jesus subiu num jumentinho. Quando entrou em Jerusalém, Jesus nunca conquistou uma cidade estrangeira. Ele mal saiu daquelas províncias e foi morto pelo seu próprio povo. Jesus não era filho de um herói de guerra. Jesus não era filho de um destacado líder espiritual, religioso. Jesus era filho de uma dona de casa e de um carpinteiro, pessoas simples. Jesus não era belo segundo os padrões humanos. Não era alguém que tinha uma aparência como Hollywood pinta, né? De olhos azuis, pele ariana, aquela barba bem feita. Não, Jesus, diz Isaías, era alguém sem parecer, nem formosura, ou seja, ele não tinha aquele porte, aquela coisa que o destacava, nem ficava bem numa foto 3x4. Isaías diz, era alguém que as pessoas escondiam o rosto, era aquele homem de viagens no deserto, de uma pele queimada pelo sol, de um cabelo não tão bem cuidado, com shampoos que a gente conhece hoje. Um homem tão simples que Judas disse assim, quando eu chegar lá eu vou beijá-lo, para que vocês saibam quem ele é, ou seja, porque ele se confundia com qualquer um dos seus discípulos, homens simples. Jesus não tinha um palácio de verão, nem um palácio de inverno, nem de estação nenhuma. A Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E os amigos de Jesus, os amigos de Jesus, esses eram figurões nobres. Não, não era de forma alguma. A Bíblia diz, o Evangelho, que ele vivia cercado por bêbados, comilões, publicanos e pecadores. E os seus discípulos eram homens simples, pescadores na sua maioria. Jesus não morreu em uma batalha como morriam os heróis romanos. Jesus morreu da maneira mais vergonhosa que um criminoso poderia morrer. A morte de cruz não era destinado a alguém de classe média, a alguém rico, com alguma influência, com algum amigo. A morte de cruz era para os criminosos mais vis e normalmente pessoas mais pobres. Jesus morreu de maneira mais vergonhosa, porque a cruz não tinha por objetivo apenas matar, mas flagelar, humilhar, envergonhar,
Alguns historiadores dizem que não havia nem aquela tanguinha que você vê na cruz. Ele carregava a cruz despido pelas ruas para que a vergonha fosse máxima. E o Jesus que Paulo pregava morreu desta maneira tão vergonhosa para os romanos. E não apenas isso, ele morreu entre 2 ladrões, o que o qualificava como tal. Ele não tinha como retirar da sua mensagem a cruz. É impossível pregar o evangelho sem falar de cruz, e cruz vai remeter a Cristo. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: olha, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, porque tanto para gregos como para judeus, somente as pessoas mais vis, mais baixas, morriam numa cruz. Enfim, não seria uma tarefa fácil levar os poderosos romanos a crerem em Jesus, a se renderem a um Cristo tão simples que morreu de maneira tão vergonhosa. Sabe o que passava na cabeça do apóstolo Paulo quando ele escrevia as palavras dizendo: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Paulo estava pensando: será que eles vão escarnecer do meu evangelho? Será que eles vão zombar do meu Cristo? Será que eles vão desprezar a mensagem que eu pretendo pregar a eles? Talvez eles vão achincalhar o meu Jesus. Eles vão caçoar da sua morte. Eles vão ridicularizar os seus feitos. Eles vão debochar da sua simplicidade. Eram esses pensamentos que estavam povoando a mente do apóstolo Paulo quando ele ditava a carta para Tércio. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque é isso que dá sentido à frase quando ele diz: não me envergonho do evangelho de Cristo. Ora, mesmo sendo uma negativa, mesmo ele dizendo que não se envergonha, o fato dele tocar no assunto revela que ele estava pensando nisso. É uma prova de que a vergonha, a dúvida, estava tangenciando os seus pensamentos, estavam se filtrando na sua alma. Ele estava pensando que talvez o evangelho seria tido como algo vergonhoso, que o evangelho seria um objeto de deboche, de escárnio. E Paulo está como um novo convertido que vem para a igreja e tem vergonha de mostrar sua Bíblia, de dizer que é crente. Justo o apóstolo Paulo passa pela sua cabeça o fato de que ele poderia se envergonhar do evangelho que pregava. De fato, essa negativa é, na verdade, a prova da sua dúvida e da vergonha que sondavam sua mente. Mas por que, pastor, Paulo tinha essa preocupação com o modo como o evangelho seria recebido em Roma? Porque o evangelho necessariamente teria que acontecer em Roma. Para que o evangelho se tornasse uma mensagem mundial, para que o evangelho fosse uma mensagem destinada a todos os povos, como Cristo ordena aos seus discípulos, o evangelho teria que acontecer em Roma, como algo para que aconteça em nível nacional. Precisa hoje acontecer em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Para que algo aconteça em nível mundial, precisa acontecer nos Estados Unidos e na Europa. O evangelho, naquele momento, muito mais ainda, teria que ter sucesso em Roma. Se o evangelho fosse rejeitado em Roma, correria o risco de ser uma religião de subúrbio, um movimento interiorano, papo de senzala, coisa de escravo. Se o evangelho fosse rejeitado em Roma, ele correria o risco de ser coisa do populacho, papo de pescadores, filosofia de gente simples, de classes baixas. Paulo temia que o evangelho caísse na vala comum, porque Roma tinha muitas e muitas filosofias, muitas e muitas religiões, e o evangelho poderia cair nessa vala comum, se tornar uma filosofia barata, dentre tantas outras. Paulo temia que o evangelho virasse mito, tal como as lendas gregas, que hoje não passa de mitos, Zeus e todo o panteão grego. Paulo temia que o evangelho caísse nessa vala. Eu creio que nesse momento, o Espírito Santo traz ao coração do apóstolo Paulo um questionamento ou uma mensagem. O Espírito Santo fala com Paulo assim: ei, para um pouco. Lembra o que aconteceu na sua vida. Lembra da sua história.
lembra de quem você é. Paulo, na verdade, Paulo era romano. O nome Paulo é o seu nome romano, porque ele era filho de judeus, e o seu nome judeu era Saulo. Ele nasceu na cidade de Tarso, uma região da Sicília, da Europa, da Itália inclusive. Mas, embora ele fosse judeu, da tribo de Benjamim, seu nome Saulo, talvez por isso até uma homenagem ao rei Saul, que era também benjamita, o primeiro rei de Israel. Daí ele deve ter recebido esse nome. Embora ele fosse judeu, Paulo, ele tinha a cidadania romana. Ser cidadão romano não era exatamente ter nascido em Roma. Ser cidadão romano era ter um direito adquirido. Somente pessoas ricas eram cidadãos. Quem não fosse cidadão romano era escravo. Provavelmente o avô de Paulo comprou esse título, adquiriu esse título. E isso era algo que custava caríssimo, muito dinheiro. Ou seja, Paulo nunca foi pobre, pelo menos antes de se tornar discípulo de Jesus. Paulo nasceu e viveu como um nobre judeu. Ainda muito jovem, ele foi mandado para estudar em Jerusalém. Ele sai de Tarso, da sua cidade, é enviado pelos seus pais para estudar na melhor faculdade judaica da época, aos pés de Gamaliel, um habilidoso conhecedor da lei de Moisés. Aos pés de Gamaliel, o apóstolo Paulo se torna um fariseu zeloso, como ele mesmo se descreve. Fariseu era uma linha religiosa do judaísmo, marcada pelo radicalismo, pelo cuidado em cumprir as leis de forma minuciosa. E Paulo se torna, dentre todos os jovens, o mais habilidoso conhecedor das Escrituras e o mais ferrenho seguidor da lei de Moisés. Paulo, portanto, além de ser judeu, fariseu zeloso, era um homem rico, era um homem culto, um homem que tinha tanta influência, que tinha acesso ao Sinédrio, que era o Senado judeu, entre a mais alta corte judaica, e Paulo tinha acesso a esses homens. Então ele era alguém da alta sociedade. E na sua juventude, o apóstolo Paulo, movido por esse zelo religioso, ele foi responsável pelas primeiras perseguições contra os cristãos. Saulo amava tanto a religião judaica quanto odiava os cristãos. Ele mesmo diz que respirava ameaças e mortes contra os discípulos de Cristo. Era isso que o movia. Ele, onde estivesse um cristão pregando, ele era impulsionado a perseguir, a matar. Nessa época, Paulo prendeu muitos seguidores de Jesus, tanto homem como mulher. Ele passou a açoitá-los nas sinagogas. Ele passou a obrigá-los a blasfemar. Ele consentiu com a morte de muitos e muitos cristãos, perseguindo os discípulos de Jesus. Estava presente inclusive na morte de Estevão, descrita em Atos, que foi apedrejado. Paulo estava lá, ele consentiu com isso. Só que um dia, este jovem perseguidor da igreja, esse fariseu zeloso, ele, de posse de uma carta dada pelo Sinédrio, ele se dirige para Damasco, onde ele pretendia fazer o que ele estava fazendo: perseguir cristãos, prender cristãos, matar cristãos. Mas a Bíblia diz, Atos capítulo 9, que no caminho de Damasco, uma luz brilhou ao seu redor, uma luz que veio do céu, e da intensidade daquela luz tão grande, ele não consegue olhar direito, as pessoas que estavam com ele também não conseguem olhar, a luz é tão intensa que o deixa cego. Ele cai por terra diante daquela luz, e do meio daquela luz, a Bíblia diz que Saulo ouve uma voz, e a voz dizia assim, do meio daquela luz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aquela luz, aquela voz, Saulo era um conhecedor das Escrituras. Saulo entendia alguma coisa a respeito das manifestações divinas, e claro, ele entendeu que aquilo não poderia ser humano, aquilo transcendia o natural, aquilo só poderia ser algo de Deus. Então Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E para surpresa de Paulo, vindo do céu, do meio daquela luz intensa, Paulo escuta a voz dizendo: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues.
duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Paulo cai por terra, e naquele momento quem cai por terra já não é mais o mesmo Saulo, já não é mais o mesmo perseguidor. Daquele momento em diante, Saulo nunca mais foi o mesmo homem. Saulo, o maior dos perseguidores, num instante se tornou Paulo, o maior dos perseguidos. O Jesus que Paulo encontrou no caminho de Damasco não era mais aquele menino numa manjedoura, cercado por pessoas simples, envolto em panos simples, humildes, frágil, humano, vulnerável, filho de Maria e de um carpinteiro chamado José. O Jesus que Paulo viu no caminho de Damasco não era mais um homem simples, de pés empoeirados pelas viagens das estradas judaicas da Galileia. O homem que Jesus viu ali não era mais um homem simples, que Paulo viu, não era mais alguém montado num jumentinho, de pele suada e escurecida pelo sol. O Jesus que Paulo viu no caminho de Damasco não era mais aquele homem crucificado, preso entre dois ladrões no madeiro. O Jesus que Paulo viu e pregava agora era um Jesus ressuscitado, aquele cujo brilho era maior do que o sol em seu esplendor. O Jesus que Paulo viu agora era o profetizado em Isaías, que diz que o poder, o principado, o governo estava sobre os seus ombros, e cujo nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Jesus que Paulo viu agora era o Jesus da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Jesus que Paulo viu e pregava agora era o Jesus de Apocalipse, aquele que está vestido até os pés com uma roupa comprida, tingida de sangue, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, aquele cujos cabelos são brancos como a neve, como a lã, sobre a sua cabeça há muitos diademas, o seu rosto brilha como o sol na força do seu esplendor, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés são semelhantes ao latão reluzente quando refinado pelo fogo. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, a sua voz é como o som de muitas águas, e na sua coxa e no seu manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Esse foi o Jesus que venceu o diabo, o Jesus que venceu a morte, o Jesus que venceu o pecado, o Jesus que venceu o mundo, o Jesus que era governador de toda a terra, estava sobre o governo de Roma, sobre o governo de Curitiba, do Brasil, de toda a terra, de todo o universo. Você pode dizer amém? Eu creio que foi nesse instante, quando o Espírito Santo fez lembrar que toda a cultura de Paulo, que todo o conhecimento de Paulo, que toda a religiosidade de Paulo não adiantou absolutamente nada diante de um Cristo ressuscitado. Paulo lembrou que ele também era romano, mas quando ele se deparou e se encontrou com esse Cristo, a sua vida foi mudada num instante. Foi nesse momento, eu imagino, que o apóstolo Paulo parou por um instante, respirou fundo, olhou para Técio e disse assim: escreve aí, Técio, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus. Evangelho não são palavras bonitas de conhecimento. Paulo diz isso quando escreve uma de suas cartas: eu não fui até vocês com palavras de sabedoria, eu fui no poder do Evangelho, no poder de Deus. O Evangelho não é uma filosofia desenvolvida por pensadores tateando em busca da verdade e ver se acerta algo. Não, o Evangelho não é uma droga, o ópio do povo, como disse Karl Marx. O Evangelho não é uma moda, uma tendência social, um estilo gospel de ser e de se expressar. Não, não. O Evangelho é poder de Deus que transforma o homem, que transforma a mulher numa nova criatura. Todo aquele que crê é transformado por este poder. O Evangelho é o único poder capaz de curar o homem de uma lepra que o corrói por dentro, chamada pecado. Somente a mensagem do Evangelho alcança a eternidade, dando direção àquele que está perdido.
Somente a mensagem da cruz é capaz de satisfazer o coração em conflito. Somente a mensagem do Evangelho pode trazer paz à alma do homem e da mulher. A mensagem da cruz traz luz, dissipa as trevas da alma do pecador. Somente o Evangelho traz esperança àquele que está cansado e abatido, trocando o seu fardo por um fardo leve que só Cristo pode oferecer. O Evangelho não é uma verdade, entre outras, o Evangelho é a verdade. O Evangelho não é um caminho, uma opção. O Evangelho é o caminho, o único caminho. O Evangelho não é um estilo de vida alternativo. O Evangelho é a fonte da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente o Evangelho pode transformar, salvar, regenerar por completo a vida de um homem e de uma mulher adoecidos pelo pecado. Só o Evangelho. O Evangelho não é um paliativo, uma aspirina que faz com que a dor desapareça, mas o problema permanece ali. Não, o Evangelho não é paliativo, ele é profundo, ele é intenso, ele é completo, ele é radical, ele extrai o mal do pecado pela raiz, ele transforma completamente a vida de alguém. Roma não tem esse poder. Roma não tinha o poder de transformar o coração dos seus filhos. Nenhum dos conhecimentos de Roma poderia libertar um romano do seu vício, do seu pecado. Poderia mudar um coração adoentado de um romano. Nenhum dos seus recursos poderia comprar a salvação eterna. Roma, a senhora do mundo, embora fosse rica, imponente, também era um esgoto moral. Ali havia todo tipo de sujeira moral, todo tipo de pecado, de pornografia. Não importava esse título, Roma no mundo espiritual estava condenada ao inferno. Somente o Senhor do universo, somente Ele, Jesus, tinha a resposta que Roma precisava. Aliás, somente Ele tem a resposta que você precisa. Paulo diz: o Evangelho é poder de Deus. Diga poder. O Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra usada aqui no grego é dunamis, para se referir a poder, que é traduzida por poder, dunamis. Essa palavra dunamis dá origem a duas palavras modernas, dínamo e dinamite. Diga dinamite. A palavra dunamis, usada por Paulo, dá origem à expressão, a palavra dinamite. O Evangelho, portanto, é como uma dinamite, ele explode. É impossível que alguém receba o Evangelho e permaneça em silêncio. Isso seja feito de forma silente, de forma imperceptível. É impossível. Eu aceitei Jesus, mas não vou deixar que ninguém saiba que eu sou crente agora. Eu aceitei Jesus, mas ninguém vai saber. Eu aceitei de verdade. E eu sinto que águas vivas fluem dentro de mim. Quando eu ouço o louvor agora, meu Deus, isso toca o meu coração. Eu sinto que meu espírito está vivo, eu tenho fome de Deus. Mas eu vou represar isso. Eu não vou deixar que ninguém veja. Eu não quero que ninguém saiba. Querido, você não vai conseguir. Quando você chegar no seu trabalho, quando você pintar lá na faculdade, quando você chegar no teu futebol, quando você estiver no churrasco da família, alguém vai dizer que tem algo diferente em você. Tem algo estranho, porque quando o Evangelho explode, há um reboliço na alma que muda tudo de lugar, que transforma completamente o interior das pessoas. O Evangelho é uma dinamite, ele explode. A dinamite é usada pelo menos em 3 situações. Primeira situação, para mudar o curso de um rio. Quando os engenheiros querem dar uma nova direção para um rio, mudar uma foz de um lugar para o outro. Então ele explode dinamites e dá uma nova direção para esse rio. O Evangelho vai mudar completamente a direção que você flui. Quando o Evangelho explode na sua vida, ele vai ampliar o seu alcance. Você vai alcançar outras pessoas e outros lugares que você nem conhece. Também quando o rio é muito sinuoso, faz muitas voltas, os engenheiros explodem se eles quiserem dar um curso reto ao leito desse rio. O Evangelho também endireita o curso de vidas tortas, endireita a vida de um homem. O Evangelho corrige os cursos da vida e dá um novo sentido para ela. A dinamite também é usada para abrir novos caminhos através de montanhas. Em vez de dar uma volta muito grande, os engenheiros querem chegar a uma direção, a um lugar que eles não são capazes de enxergar, de ver, porque é uma montanha. Então, dinamites são usadas para
abrir um curso, abrir um túnel, novos horizontes se apresentam por meio de dinamites. O Evangelho faz com que você enxergue coisas que você não enxergava antes. Coisas que pareciam distantes se tornam claras. Quando o Evangelho explode, ele abre um caminho através da montanha que separava você do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. E você descobre que Deus sempre teve um plano para a sua vida. Aí de repente você percebe que Ele sempre foi, que Ele sempre esteve em lugares que você não via, que Ele estava te guardando, que Ele estava te direcionando, que através da cruz Ele estava expressando o seu amor. O Evangelho, ele abre um novo caminho para o entendimento do homem, para a compreensão do homem. Por fim, o Evangelho é usado para implodir velhas edificações. Você deve ter visto já aquele prédio todo montadinho ali, todo pronto. Os engenheiros vão lá, colocam dinamites em pontos certos, estudam aquilo, né, de forma estratégica, colocam as dinamites e num instante o prédio estava ali, no outro instante já não está mais. Tudo é colocado abaixo. Assim o Evangelho, quando explode na vida de alguém, de repente, cadê o velho homem? Cadê a velha mulher? Sumiu, desapareceu. O Evangelho explodiu. Claro que quem nunca teve essa experiência não compreende. Que é isso? Fazia isso, pintava, bordava, agora é crente, está dizendo que é salvo. As pessoas não compreendem muito, mas o Evangelho ele é explosivo. Se você quer dar uma guaribada na sua vida, se você quiser fazer uma reforma lá de meia sola, dá um jeitinho, um pequeno reparo, escute, o Evangelho não é a melhor ferramenta, não é o melhor caminho para isso. O papel do Evangelho não é fazer retoques, o papel do Evangelho não é convencer alguém de algo e nada muda na sua agenda. O Evangelho não é apenas fazer uma limpeza e depois tudo volta a ser como antes. Se você se diz crente, mas continua indo para a night, continua tomando todas, continua pegando todos, pegando todas, continua dando golpe, mentindo, continua seguindo o seu próprio nariz, escute, o Evangelho ainda não explodiu na sua vida. Com toda franqueza, desculpe, talvez você esteja convencido da mensagem do Evangelho, mas não convertido por ela. Isso aí é outra coisa. Acreditar em Jesus, vir à igreja, são os passos iniciais. Mas quando o Evangelho entra na vida de um homem, a sua posição espiritual muda, a sua posição, a sua visão sobre o pecado muda, o seu mundo psicológico muda, os seus padrões morais mudam. Se você está buscando uma reforma de meia boca, pode ter certeza, o Evangelho não é indicado para isso. O Evangelho derruba as colunas, o Evangelho coloca tudo no chão, o Evangelho muda as estruturas, o Evangelho levanta uma nova criatura. Paulo diz, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É o Evangelho. Por favor, tecladista, me ajude aqui, eu não estou vendo. Por fim, o apóstolo Paulo diz assim, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele. O Evangelho de Jesus, ele não é exclusivista. Não é para apenas quem sofre. Não é apenas para quem é a ovelha negra da família. Para quem está enterrado no pecado. O Evangelho é para pessoas direitas. Para pessoas bem situadas, para pessoas que fazem o bem. O Evangelho é para o jovem, para o adolescente, que está no início da sua vida. O Evangelho é para a pessoa experiente, para a pessoa idosa. O Evangelho é para o rico, para o estudado. O Evangelho é para o pobre, para o que tem pouco estudo. O Evangelho é inclusivista, universalista. É para o grego, para o judeu, para o americano, para o russo, para o africano, para o brasileiro, para o curitibano. Não é poder de Deus para transformar a vida de uma classe apenas, de um grupo apenas, mas todo aquele que crê.